Finalmente eu assisti o novo filme do Homem-Formiga Vespa Quantumania e simplesmente a gente tem que conversar sobre esse novo filme. A gente tem que conversar bastante. Não sei se vocês estão sabendo, mas esse filme está gerando muita polêmica na internet. Por quê? Porque o site Rotten Tomatoes deu 56% de aprovação para esse filme, o segundo filme mais odiado da Marvel pelos críticos, e isso gerou muita polêmica na internet. Eu finalmente assisti, posso dar a minha opinião e nesse vídeo você vai ver o que eu gostei e o que eu não gostei, claro, envolvendo spoilers. Eu já tô avisando, tem spoilers nesse vídeo, já tá na thumb e já tá no título, então vamos que vamos para as minhas primeiras impressões. Se eu fosse descrever esse novo filme do Homem-Formiga com uma palavra, ela simplesmente seria Kang! Simplesmente Kang. Gente, pelo amor de Deus, o que foi esse vilão? Pra mim, o Kang é o melhor vilão da Marvel já criado. Simplesmente, o cara é poderosíssimo, o cara tem uma história simplesmente inacreditável de boa e a Marvel soube contá-la muito bem. E não é só o Kang que tá perfeito não, o ator Jonathan Majors que interpreta o Kang, você tá maluco, o cara tá perfeito. O ator manja demais, gente. Você olha para ator, ele consegue passar simplesmente todas as emoções do personagem para você. O ator manda demais. Para mim, uma das melhores escolhas que a Marvel já fez de ator foi com Jonathan Majors para ser o Kang. Simplesmente, como eu disse pra vocês, pra mim o ponto mais forte do filme é a presença do Kang. O Kang carregou o filme nas costas e se a Marvel decidisse botar outro vilão a não ser o Kang nesse filme, o filme ia flopar, o filme ia ser ruim. O Kang carregou, galera. Que personagem absurdo. Logo no início a gente já vê a história do Kang, que pra mim foi simplesmente incrível. A gente vê a nave do Kang, né, caindo no reino quântico, porque as outras variantes do Kang exilaram ele lá dentro. E a gente vê a mãe da Vespa, a Janet, simplesmente vendo o Kang ali caído no chão, né, com uma roupa casual, que nem apareceu em alguns trailers. O Kang nessas cenas iniciais não tá com a roupa do Conquistador, ele tá com a roupa casual, é como se fosse um moletom verde mesmo. E esse início já é pra hypar, porque a gente vê em 1 minuto e meio já o Kang no filme, mas a gente não vê o Kang, o Conquistador, ainda. Essa história inicial do Kang pra mim foi absurda, cara. A gente vê depois disso, né, que a Janet acaba ajudando o Kang a conseguir um núcleo para poder ligar a cadeira multiversal do Kang, para eles dois fugirem do reino quântico, tá? Só que no momento que a Janet consegue ali ligar um núcleo, aquela bola, né, aquele núcleo para poder acender a cadeira do Kang, simplesmente ela encosta, tá, na cadeira do Kang, e a cadeira do Kang tem uma ligação neural com as pessoas. A Janet encosta na cadeira e ela vê um pouco do passado do Kang. São flashbacks bem pequenos, coisa de 20 segundos, onde a gente vê o Kang matando outras pessoas, usando o traje pela primeira vez. E pra mim faltou nessa cena mostrar pelo menos o Kang matando alguns Vingadores. Seria sim brincadeira, muito legal a gente ver, por exemplo, o Kang matando o Thor, ou o Kang matando o Hulk, o Wong, o Doutor Estranho, outros Vingadores que assim no início já ia dar um clima e falar, cara, o Kang é foda mesmo. Nisso, a Janet descobre que o Kang é do mal, ele liga a cadeira dele e ele bota o traje pela primeira vez. Essa daí é uma cena que aconteceu no passado, né? A Janet vai contando isso e simplesmente esse início, a história inicial do Kang, como eu disse pra vocês, é uma das melhores partes do filme. A Janet consegue explodir o núcleo da cadeira multiversal do Kang e isso faz com que os dois fiquem presos no reino quântico, e é contado pra gente que após isso o Kang ele se torna o conquistador do reino quântico. Ele começa a usar as suas tecnologias para poder melhorar os seus sentinelas e ele começa a criar Cronópolis, que é aquela cidade dele absurda que a gente já viu nos trailers, que simplesmente tá incrível, cara, tá incrível. Agora vamos sair um pouco do Kang e vamos falar do protagonista do filme, que é o Homem-Formiga. O Homem-Formiga é para ser um personagem mais bobo e nesse filme ele não foi.
Ele foi o mesmo personagem, óbvio, do primeiro e do segundo filme, então se você gostou do primeiro e segundo filme, você vai gostar desse, sem dúvidas nenhuma. Só que ele não tá bobo, ele tá bobo até demais. Tem algumas piadas que ele faz durante o filme que não são legais, que nem eram no primeiro ou no segundo filme. Tem piadas que são forçação de barra e piadas também que não dão graça, e piadas em momentos ruins. Então isso acabou me incomodando bastante. Eu gostaria que o Scott fosse o mesmo do primeiro e segundo filme, claro que ele é, mas ele tá bobo, mais bobo pro ruim, não é mais bobo pro bom, é pro ruim. Vamos falar agora da Cassie, que é a filha do Homem-Formiga. No primeiro e no segundo filme ela tava ainda criança, né? E nesse filme ela tá no auge da adolescência. É uma personagem muito interessante pro universo da Marvel. Ela tem bastante desenvolvimento, é óbvio, porque o filme apresenta muito bem a personagem. A gente vê que pelo primeiro início assim, do filme, ela já conta pro pai dela que ela tem um traje. E também a gente descobre que ela, enquanto tava todo mundo virando poeira, né, no estado do Thanos, ela estudou os livros do avô dela, né, do Hank Pym. Então ela acabou absorvendo muito conhecimento do reino quântico, e ela ficou muito inteligente, tá? E ela até cria aquele satélite que manda mensagem pro reino quântico. Tudo é culpa da Cassie por todo mundo estar preso no reino quântico. Gostei muito da personagem, acho que tem um futuro muito bom pra Marvel, ainda mais nos Jovens Vingadores, tá? Mas é mais do mesmo, uma mesma personagem que tem os mesmos poderes da Vespa e também do Homem-Formiga. Eu gostaria que ela tivesse um poder melhor. Vamos falar agora da Vespa. Simplesmente a Vespa não tem tempo de tela. Gente, ela era para ser protagonista, contanto que o título do filme é Homem-Formiga e a Vespa, mas a Vespa tem menos cena do que o próprio Hank Pym ou o MODOK. O MODOK tem mais cena do que a Vespa nesse filme. Ela é uma personagem simplesmente inútil. Se tira ela da história, a história ia continuar da mesma forma. Podia excluir total a Vespa, ela podia morrer no filme, que não ia trazer nenhum prejuízo. Claro, só pro Scott e pra família, mas não prejuízo pro filme. O filme não ia ser estragado se ela morresse. Simplesmente não gostei. A Vespa não teve tempo de tela. Só no início ali que a gente descobre, né, que ela agora é dona da Tech Pym, que é aquela indústria do Hank Pym, né? Ela começou a utilizar as partículas Pym agora para melhorar a comida, acabar com a poluição do mundo, etc. Isso foi uma adição bem legal pra personagem, mas a gente vê isso em 20 segundos de cena, e quando ela entra no reino quântico, ela perde totalmente a capacidade da personagem. É um personagem muito legal pra Marvel que não teve desenvolvimento no filme, e isso é um erro fatal. Agora, para finalizar os personagens principais, vamos falar da Janet Van Dyne e também do Hank Pym. A Janet simplesmente é a personagem mais importante do filme, depois do Kang e depois do Homem-Formiga. A Janet tem o tempo de tela maior do que a Vespa, Hank Pym e Cassie. Ela fica ali pau a pau com o Scott Lang, tá? A Janet simplesmente é muito importante para a história e eu gostei muito dessa adição. Claro, porque, né? No final do segundo filme ela saiu do reino quântico e a gente viu ela só 3 minutos de filme ou um pouquinho mais. Então a gente tinha que ter um desenvolvimento maior para ela no terceiro filme e eu acho que foi muito bem feito. Ela teve um tempo muito bom e ela foi muito importante. Tudo porque ela teve um passado com Kang que para mim foi incrível. Agora, para finalizar a família do Homem-Formiga, vamos falar sobre o Hank Pym. É um personagem bem interessante, tá? É um personagem que tem um grande futuro no universo da Marvel, porque ele é o criador das partículas Pym. O cara é simplesmente ultra cientista. Eu não sei até porque hoje ele não tem muita presença, mas tomara que no futuro ele tenha, até porque ele já teve conexões com o Kang, então eu quero que ele tenha um futuro brilhante na Marvel. Hank Pym foi legal nesse filme, ele tem uma participação ok, sabe? Muito por causa daquelas formigas tecnológicas que ele tem. E eu gostei, cara. O Hank Pym é um personagem legalzinho, ele não tem tanta importância que nem ele teve no primeiro e no segundo, mas é um personagem ok. Eu acho que ele poderia fazer mais coisa, mas foi isso, cara. Mais ou menos. Vamos falar do MODOK. Gente, o MODOK simplesmente é um personagem muito frustrante nesse filme. Muito mesmo, tá? O personagem é absurdamente horroroso.
tá? Horroroso, não fisicamente, tá? Eu gostei, por incrível que pareça, eu gostei da cara dele. Ele é assim nos quadrinhos. Não tem o que a gente mudar. Eu gostei pra caraca. Gostei da ideia dele botar aquela máscara de guerra, né? Como se fosse uma roupa de guerrilha. Eu gostei dessa ideia. Eu acho que ele não tinha que ter tantas armas que nem ele tinha, tá? Ele tinha umas 1000 atrás do corpo dele. Acho que não precisava. Mas fora da máquina, eu adorei. Tá, eu adorei mesmo. Eu achei que o visual dele tá bem legal. Tipo, legal entre aspas, né? Não é legal porque o bicho é muito feio, mas é legal porque tá muito fiel aos quadrinhos e a Marvel não tem medo disso. Foi uma coisa boa. Mas sem dúvidas, uma coisa que não foi boa foi a construção do MODOK. Simplesmente os quadrinhos do MODOK. Ele é um personagem muito importante que já lutou várias vezes contra os Vingadores. É um cientista brilhante e simplesmente ele é líder de um grupo de super vilões que se chama AIMA. Que é meio que a SHIELD e a Hydra. Só que no cinema, em Quantumania, ele não é assim, gente. Ele simplesmente é só uma máquina criada pelo Kang para matar. É só isso. E simplesmente ele iria morrer no reino quântico se o Kang não achasse ele. E dane-se, cara. Tira o MODOK do filme, não vai acontecer nada de diferente. Nada. Então foi uma aquisição muito ruim. E pra piorar, ele morre no final sendo um Vingador. Mano, a morte do MODOK foi simplesmente horrível. Horrível. Eu não gostei. O MODOK não tinha que morrer nesse filme, gente. Ele tinha que aparecer um pouquinho mais no universo da Marvel. Não gostei, gente, não gostei. Se eu for ficar aqui falando do MODOK, eu vou ficar 4 minutos falando mal do personagem. Uma aquisição ruim. Se eles tivessem mudado um pouco o personagem. Cara, o MODOK tinha que ser interessante. Foi um personagem que era só alívio cômico. Um personagem que era só feio. Quando ele aparece, você fica rindo da cara dele. É só isso que você faz o filme inteiro. Você olha pra ele e você ri. Você não tem conexão emocionalmente com o personagem. Você só olha e fala, ele vai fazer o quê? Ele não vai fazer nada. É um MODOK, tá? E pra piorar, no final, quando ele tá lutando com a Cassie, simplesmente a Cassie fica gigante, dá um socão na cara do MODOK e simplesmente ele toma... Mano, eu não entendo, mas uma garota adolescente simplesmente joga na cara do MODOK assim: MODOK, você é um otário. MODOK, é verdade, eu sou um otário, né? É, mas você não tem que ser um otário que nem você é. Você tem que mudar, só pare de ser otário. Simplesmente é isso. A cena final do MODOK é isso. É isso. Ele literalmente é espancado verbalmente por uma adolescente. MODOK pra mim foi o ponto muito ruim nesse filme. E agora, para falar de ponto ruim, vamos falar do final do filme. Gente, o final do filme me incomodou pra caraca, tá? A batalha final tava tudo pra ser perfeito, tá? Todas aquelas populações do reino quântico, junto com a família do Homem-Formiga, lutando contra o Kang. Só que simplesmente a Marvel fez uma forçação de barra e inventou uma história de formigas tecnológicas que estavam 1000 anos avançados no futuro, que vieram para matar o Kang. Simplesmente isso foi pra mim o que estragou o filme. Por que a Marvel fez essa forçação de barra? Obviamente porque se as formigas não existissem, o Kang ia matar a família inteira do Homem-Formiga e o Homem-Formiga, tá? Obviamente o Kang tava ali no auge dos seus poderes. Se não fossem as formigas para salvar ele, todo mundo ia de F. Então simplesmente a Marvel falou: pera aí, vamos dar uma reforçação de barra pra ninguém morrer nesse filme. Vamos deixar todo mundo vivo e a gente mete umas formigas pra arrancar a armadura do Kang. Gente, e não é só isso, o Kang, ele é burro. Ele é burro por causa do roteiro. O roteiro traz o Kang ser burro, entendeu? Não é a culpa do personagem. A gente sabe que o Kang é do século 31, um cientista altamente tecnológico, e simplesmente ele perde para formigas. Tudo bem que as formigas estavam 1000 anos adiantadas, elas tinham uma tecnologia que conseguia bater de frente com o Kang, mas o Kang tinha aquele negócio que ele conseguia flutuar azul. Ele podia muito bem voar pra cima e matar as formigas de cima, as formigas não voariam. O Kang muito bem podia teleportar, o Kang tem esse poder. O Kang podia parar o tempo e matar todas as formigas. A Marvel nerfou o Kang. Por quê? Porque se não nerfasse o Kang, já era pra família do Homem-Formiga.
já era, entendeu? Mas isso é culpa do roteiro. É o que eu falei pra vocês há muito tempo. O Kang, ele é um personagem muito mais poderoso do que o Homem-Formiga. Eu não sei como o Homem-Formiga não morreu nesse filme. O Homem-Formiga só não morreu por causa do roteiro. O roteiro não quis matar o Homem-Formiga. E não só isso, depois que o Kang perde a sua armadura, perde metade do seu braço, porque as formigas destroem a armadura inteira dele, simplesmente a gente tem um X1 do Homem-Formiga com o Kang, que pra mim foi a cena de ação, uma das melhores da Marvel. Aquele X1 soco a soco dos dois tá muito legal. E simplesmente eles estavam ali prestes a fugir do Reino Quântico. Só que eu não gostei disso, tá? O Kang, tá? Se eu fosse o diretor, tá, gente? Estou falando o seguinte: se eu fosse o diretor do filme, eu botava o Kang pra fugir do Reino Quântico e matava o Homem-Formiga dentro do Reino Quântico. Esse final seria bem melhor. Porque, não sei se vocês sabem, mas o tempo no Reino Quântico passa diferente no tempo normal da Terra, né? É falado isso em Ultimato. Muito provavelmente, a gente tem um erro no roteiro nessa cena que eu vou avisar aqui agora pra você. Em Ultimato, o Homem-Formiga fica preso no Reino Quântico por 5 horas, e no mundo normal se passam 5 anos. Simplesmente, eu acho que o Homem-Formiga ficou lutando com o Kang mais de 2 horas ou 3 horas. Aquele filme inteiro não passou em um dia só. Passou em muitos dias, tá? E muitas horas. Então, isso é um erro de roteiro. Simplesmente, quando o Homem-Formiga tivesse voltado pra Terra, ia ter que passar anos, tá? Porque o tempo passa diferente um ano e o outro. Então, gente, eu acho que o final ia ser bem melhor se o Homem-Formiga morresse no final de Quantumania, o Kang fugisse, passasse pelo portalzinho, chegasse na Terra, e ele chegasse na Terra e já teriam passado 5 ou 6 ou 10 anos. Sim, o tempo passa diferente. E aí, Quantumania seria uma ligação direta para a dinastia Kang. Mas não foi isso que aconteceu. A Marvel quis proteger os super-heróis. O Kang não matou ninguém no filme. E o Kang perde de uma maneira ridícula no filme. O Kang fala: Homem-Formiga, você não é nada, eu sou foda, eu vou te matar, eu sou o Kang, eu sou mais inteligente. E ele vai lá e morre de uma maneira ridícula. Ele é simplesmente sugado pra dentro do núcleo da cadeira dele. E é uma morte ridícula, gente. Eu sei que pode ser que o Kang esteja vivo. Vou trazer até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas eu não gostei dessa cena. Afinal, pra mim eu mudaria inteiro. Desde a Hora da Formiga até o final, inteiro. Bom, terminei aqui minhas primeiras impressões. Eu falei mais mal do que bem, tá? Porque as coisas que eu falei mal me irritaram bastante, tá? Mas eu gostei do filme, sim. O filme é um filme bom, minha opinião. Eu gostei. O filme é legal, tá? Vale você pagar o ingresso e assistir. Eu dou uma nota 8 de 10, tá? É uma nota muito altinha. Por quê? Por causa do Kang. Tudo bem, como eu disse pra vocês, tudo bem que o Kang morreu no final, morreu entre aspas, né? Mas eu tô falando da questão da história do personagem e da Marvel escolher esse personagem para ser um vilão. É um personagem absurdamente incrível pro futuro da Marvel. Aquilo ali, Quantumania, é um gostinho do Kang, um gostinho de nada. A gente vê o poderzinho dele ali, a gente acha apelão, mas imagina contra os Vingadores. Imagina quando ele voltar à vida e melhorar as tecnologias dele. Então, eu acho que eu só dou 8 por causa do Kang. 6 pontos são por causa do Kang. Reino Quântico tá incrível, CGI tá incrível, os personagens estão bem legais, tá? E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você gostou do filme. Comenta a nota que você daria. É isso, pessoal. Valeu e eu fui! Tchau!